do horário, amém? Eu costumo falar que é tudo com ordem e decência na casa do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Tem algum visitante entre nós? Por favor, levante sua mão só para que a igreja conheça você. Não tem nenhum visitante. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe o campo, a região de Piraquara, amém? Cada um que se esforçou para estar aqui esta noite. Deixa eu falar algo para você. A tua vitória já está garantida. Porque você colocou os pés aqui, o Senhor já preparou uma bênção para cada um de vocês. Pode achar aí, por gentileza, a palavra do Senhor no livro de Josué, amém? Que é o tema aqui, fortes e corajosas. Mas isso se estende também a você, homem de Deus que está aqui. Você também forte e corajoso, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Vamos ler a palavra do Senhor, se encontra no livro de Josué, capítulo 1. Para que nós possamos entender bem a palavra do Senhor, nós vamos ler o capítulo 1, o versículo 1, e também vamos ler o versículo 9. Josué, capítulo 1. Lemos então para que nós possamos entender a palavra do Senhor, versículo 1 e versículo 9. Amém? Amém. Todos acharam? Lemos a palavra do Senhor. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo. Aí nós vamos lá para o versículo 9, que diz assim: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Outras vão dizer assim: esforça-te e seja corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde tu andares. Amém? Glorifica ao Senhor sempre. Exalte o Senhor com as melhores palmas que você possa dar a Ele. Deixa eu falar algo para você, que esta noite nós estamos na casa de Deus em toda reverência para Ele. Mas se você sente vontade de glorificar, pode glorificar. Se você sente vontade de adorar, pode adorar. Josué. Mas que possamos entender essa mensagem, esse versículo onde é o tema deste trabalho, dessa festividade Mulheres de Fé, eu preciso retornar para contar para vocês quem era Josué. Nós sabemos, nós conhecemos a história de Moisés. Moisés, ele foi o libertador, foi quem o Senhor escolheu. Deus ali usou ele para ser o libertador de um povo que estava há anos numa escravidão. E então Moisés, ele guia este povo para uma terra que Deus promete, para uma terra prometida. Porém ali, Moisés, ele vai por 40 anos, cerca de 40 anos ele guia este povo. Mas agora, ali no versículo onde nós lemos, a palavra do Senhor vai nos dizer então que Moisés, ele vem a morrer. Irmãos, e neste momento, Josué, Deus escolhe para ser o sucessor de Moisés. Mas irmãos, eu quero que neste momento eu e você consiga imaginar como estava a cabeça de Josué neste momento. Imagine o peso da responsabilidade que estava sobre Josué. O porquê que eu falo que Josué estava sentindo o peso dessa responsabilidade? Porque se nós vemos no capítulo 1, por 3 vezes, no mesmo versículo, o Senhor, ele dá ânimo a Josué. Ele diz: seja forte e corajoso. Ele repete novamente no versículo seguinte:
Bíblia que nós lemos, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim, essa frase, Moisés morre, Moisés, servo do Senhor. Deus fala com Josué, filho de um servidor de Moisés. Entenda comigo aqui, Deus está dizendo assim, Moisés, servo do Senhor, Josué, servidor de Moisés. Mas sabe o que me chama a atenção? Se nós caminharmos pela Bíblia, pelo livro de Josué, nós chegamos lá no capítulo 24, Deus ele vai mudar essa frase. No capítulo 24, Deus vai dizer assim, Josué, servo do Senhor. Começa o livro de Josué dizendo, Josué, servidor de Moisés. Mas vai acabar o livro de Josué dizendo, Josué, servo do Senhor. E quem sabe você vai me perguntar o que mudou. O que mudou nesses 23 capítulos, entre o primeiro e o 24, sabe o que mudou? Que quando Josué, ele assumiu um cargo, ele assumiu uma responsabilidade, ele não esperou ser chamado servo do Senhor para fazer aquilo que Deus ordenara. Ele não esperou ser chamado de líder pelaquele povo para fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Ei, entenda algo aqui esta noite. Deus não quer esperar você ter um cargo para que você venha trabalhar na casa do Senhor, não. Não fica esperando você se líder para trabalhar na casa do Senhor, não. Ei, tem muito crente dizendo assim, quando eu ser líder eu vou fazer, porque quando tiver essa liderança eu não vou trabalhar, porque é ela que vai aparecer, eu não vou trabalhar enquanto ser este pastor, quando ter a troca de pastor aí sim eu vou trabalhar. Ei, não é tempo de ficar esperando o cargo, não. Pregar a palavra do Senhor não precisa de função, não. Você tem nome, sem ter cargo de liderança, sem ter nome reconhecido, você pode orar por aquele que precisa, você pode pregar a palavra para aquele que necessita. Deixa eu falar algo para você aqui essa noite. Nós estamos vivendo um tempo na igreja, e quando eu estou falando na igreja, eu estou falando no geral. Eu não estou falando da região de Piraquara, eu não estou falando de Curitiba, eu estou falando das igrejas no todo. Nós estamos vivendo um tempo em que os crentes estão acomodados, um tempo em que os crentes estão esperando aparecer, senão não trabalho. Se eu não ser líder, eu não vou fazer. Se eu não ser obreiro, eu não vou fazer. Mas eis que é chegado o tempo que nós precisamos sair dessa acomodação. Está na hora do povo se despertar. Deixa eu falar algo para você aqui essa noite. Satanás não tem brincado de ser Satanás, não. Satanás tem tragado as vidas ali fora. Quantos que outra hora estavam aqui dividindo essa cadeira com você? Há quantos que outra hora estavam aqui dividindo este altar? E hoje está todo mundo lá fora, porque Satanás conseguiu enganar, porque Satanás conseguiu tirar a presença dele. Quantos que eu conheço que outra hora estavam aqui dentro e hoje já não tem chance nem de voltar para cá, porque Satanás já ceifou as suas vidas. Ei, não é tempo mais de esperar cargo, não. Não é tempo mais de esperar você ser líder. Não é tempo mais de você se contrariar com liderança, não. É tempo de você dizer assim, eu vou fazer o que está nas minhas mãos e eu vou fazer bem feito. Ei, eu vou chegar na casa de Deus, eu vou orar com
representa dentro da casa de Deus. Eles estão falando disso aqui, da igreja. É a pessoa que fica lá na recepção. Gente, eu costumo falar como é gostoso você entrar num culto e a pessoa que está lá na porta te receber com aquele sorriso, dizendo: seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Sabe, você senta ali, aquelas irmãzinhas no círculo de oração, a juventude passa a dizer: paz o Senhor, minha irmã, paz o Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo na casa do Senhor. Ele não precisou Deus chegar e dizer: Josué, você é meu servo, não. Ele começou a trabalhar. Assim que veio a ordem sobre ele, ele se levantou, se colocou de pé e fez a vontade de Deus. Moisés morre. Josué assume como seu sucessor. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que por 30 dias aquele povo chorou. Por 30 dias, aquele povo se lamentou a morte de Moisés. Aquele povo, eles estavam em sofrimento. Mas por quê? Aquele povo, naquela época, eles não tinham contato com Deus. Aquele povo, eles tinham que ter a intercessão de Moisés. Moisés, ele vinha, ele falava com Deus, e Deus orientava Moisés, e Moisés passava aquilo para o seu povo. Então eu fico imaginando naquele momento, eles todos perdidos, eles achando que tinha chegado o fim deles. Mas sabe o que eu acho lindo? Que a palavra do Senhor fala que por 30 dias eles ficaram desta maneira. Deus respeitou o luto, Deus respeitou a dor deles por 30 dias. Deus respeitou eles sofrerem ali por 30 dias. Mas agora, Deus vai falar com Josué. E Deus agora vai dar um basta nesse sofrimento. Deus vai dar um basta nessa acomodação agora. E enquanto eu estava estudando a palavra do Senhor para trazer a ministração, eu consegui entender que Josué, ele é um livro, eu chamaria de livro do recomeço. Maravilha, Deus. Sabe por quê? Porque dali para frente eles já estavam à vista da terra prometida. Deus se levanta e dá um basta naquele sofrimento de Josué. Deixa tudo para trás, levanta-te. Sabe o que me chama a atenção? É que o povo estava sofrendo, o povo estava vivendo aquele luto, mas Deus diz: chega, agora chega, é hora de um recomeço. Ei, Deus me trouxe aqui neste lugar para dizer para ti: ei, é tempo de um recomeço. Não importa qual foi o teu sofrimento, não importa aquilo que te fez parar no meio do caminho, não importa aquilo que te atirou pedra e te fez parar. Deus está dizendo: ei, é hora de recomeçar. Tem muitos que pararam na sua vida. Tem muitos que por um trauma lá da infância, por uma dor lá na adolescência, por um problema dentro da igreja, tem parado e dito para mim: não dá mais, basta, eu vou viver neste sofrimento. Ei, Deus diz para você: basta, é hora de um recomeço. Deus diz assim: olha, aqui está o livro, o que ficou para trás ficou, está na hora de uma página nova ser escrita. Esquece o que ficou no passado, esquece a liderança que não deu certo, esquece o pastor que você não gostava ou deixa de gostar, esquece tudo aquilo que te machucou. Deus está dizendo: ei, é recomeço, é oportunidade de novo. O Senhor diz assim: ei, chega de vitimismo, chega de dizer eu não consigo, chega de dizer Senhor eu sou o menor da casa, chega de dizer eu não prego bonito, eu não louvo bonito, eu não faço porque ninguém me olha aqui. Ei, Deus está dizendo: não é mais tempo, não é mais tempo. Deus diz: é hora de você recomeçar, é hora de você se levantar. Deus vai usar você, Deus vai falar com você, mas Deus está dizendo: ei, deixa a dor no passado, o que passou para trás ficou para trás. Deus diz: não carrega não, Deus diz assim: não traz bagagem não, começa novamente.
chama a atenção. Que Deus ele vai dizer assim a Josué. Maravilha, Senhor. Josué, levanta-te. Maravilha, Deus. Passa o Jordão para conquistar a terra prometida. Peraí que eu vou repetir. Se você é crente, você não entendeu, eu vou repetir. Levanta-te. Passa o Jordão. Que você vai conquistar